Ei, Ryan, hoje vamos falar do Texas. Hoje vamos falar do Texas, o maior estado americano dos 48 contíguos continentais, ou seja, só o Alasca é maior, mas ele fica lá em cima e não faz fronteira territorial com o país em si. Por isso, o Texas se destaca claramente como o maior no mapa. Sim, é muita terra. É um estado com uma localização privilegiada, com saída para o mar e grandes reservas de petróleo. Este estado já foi um país independente, isso mesmo. A história do Texas pode-se dizer que é única, tanto pelo seu passado quanto pelo seu presente. E é isso que vamos desvendar hoje aqui no vídeo. Algumas histórias como: o Texas quer se separar dos Estados Unidos? O Texas é o melhor estado para se viver na América? O Texas tem os menores impostos do país? E a economia, é mesmo isso tudo que dizem? Bom, se você quer entender sobre o estado mais próspero da América nos tempos de hoje, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal por gentileza e vamos pro vídeo! O território do Texas era parte das regiões do México, que era colônia da Espanha. E com a independência do México em 1821, o Texas passou a ser oficialmente um estado mexicano. Mas devido à intensa migração de americanos para a região, já que estava na divisa, o estado foi ficando cada vez mais distante da cultura mexicana, o que gerou uma onda de movimento separatista, tanto pelo choque de cultura quanto pelas leis que envolviam escravos e sua liberdade. O México aboliu primeiro sua escravidão, fazendo assim os americanos que estavam no Texas com seus escravos ficarem ilegais, desencadeando grandes discussões e conflitos, que após várias guerras e batalhas de texanos contra mexicanos, tornou o Texas um território independente, denominado República do Texas em 1836. O Texas se manteve como um país soberano por 9 anos. Após este período, aceitou se integrar aos Estados Unidos da América, se tornando o 28º estado americano em 1845. Um dos motivos foi que o Texas temia uma nova tentativa de retomada dos mexicanos, e por ficar entre dois países grandes, decidiram se integrar de vez aos americanos, já que a cultura tinha se fundido. Bom, por essas e outras razões que o Texas tem tão enraizado a cultura das armas, o seu território foi conquistado na base de batalhas armadas e sempre tiveram que continuar resguardando suas terras, casas e animais. Isso criou um grande espírito de liberdade individual e propriedade privada, conceitos básicos da cultura americana. O Texas é sem dúvida um dos motores econômicos dos Estados Unidos. O PIB do estado alcançou 2,5 trilhões de dólares em 2022, e se fosse uma nação, seria o 9º maior PIB do mundo. A pujante economia do Texas deixou para trás nações avançadas como Itália, Canadá, Coreia do Sul e países em desenvolvimento como a gigante Rússia e, claro, o Brasil. Com uma taxa média de crescimento de 3,5% ao ano desde 2009, o Texas ultrapassou o PIB do Brasil em 2020 e segue crescendo. Mas o que fez a economia deste estado crescer tanto? Bom, um dos motivos é a diversidade de atividades, pois muito além da riqueza e de seus recursos naturais, líderes no país nos campos de petróleo, gás natural e derivados, a economia do Texas é vasta e diversificada. As fronteiras do estado comportam desde a manufatura avançada de empresas como Toyota, Samsung, Tesla e Apple, como também as indústrias de aviação, de defesa e espacial, como Boeing, Lockheed Martin, GE, American Airlines e SpaceX, passando também por biotecnologia, energia, óleo e gás, química e tecnologia da informação, além das indústrias criativas, especialmente música e cinema. O Texas, como nos seus primórdios, não manteve somente suas grandes atividades no setor de agro e pecuária. Após a descoberta de grandes reservas de petróleo, o estado investiu também em tecnologia e avanços que fez todos esses setores serem ainda mais produtivos e eficazes. Por exemplo, hoje o Texas é responsável por 40% da produção de petróleo dos Estados Unidos, produzindo mais que a China e o Brasil juntos.
fazendo os Estados Unidos serem os maiores produtores de petróleo do mundo. E isso só foi possível por causa do investimento em tecnologia. Sim, algo primordial para se extrair ou produzir petróleo é tecnologia. Um belo exemplo antagônico disso é a nossa vizinha Venezuela. Este país tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela está sentada em uma mina de ouro, mas seus cidadãos passam fome. Justamente porque não investem e não têm tecnologia para extrair e refinar seu petróleo. E claro, regido por um governante que prefere ver seu povo pobre para ser mantido no poder, diferente do Texas, que tem como premissa investir e incentivar a criação e expansão de negócios privados. O estado da estrela solitária, como é conhecido, o Texas criou condições ideais para negócios prosperarem em sua terra. Preste atenção nessas citações. Com uma logística robusta e acessível, com 29 portos de entrada distribuído entre portos marítimos e 2 aeroportos internacionais, 3 portos secos, além de portos intermodais, que somados geram aproximadamente 450 bilhões de dólares de atividade econômica no estado. Força de trabalho ampla, diversificada e altamente qualificada. No final de 2022, o estado registrou aproximadamente 14,6 milhões de pessoas em sua força de trabalho, fruto de um crescimento contínuo, líder no país há anos. Sua taxa de desemprego ficou abaixo dos 4%. O Texas hoje é um dos líderes do ranking de estados com o maior número de universidades nível 1 dos Estados Unidos. Entre elas, destacam-se a Universidade do Texas e a Texas A&M. Ambas desenvolvem fortes programas voltados à pesquisa, e cada uma delas possui por volta de 40 mil alunos matriculados. Ambiente regulatório simplificado, transparente e de baixo custo de operação. O estado não cobra tributos sobre a renda corporativa ou pessoal. Isso mesmo que você ouviu. O Texas não cobra imposto de renda e possui um dos custos imobiliários mais baixos do país, especialmente se comparado a estados como Califórnia, Nova York e Massachusetts. Ou seja, a conclusão que chegamos é que com esse dinamismo na economia com baixa intervenção estatal, fortalece cada vez mais a histórica crença texana na liberdade de iniciativa, que foi responsável por construir ao longo dos anos um ambiente fortemente pró-business. Tal vocação é chancelada de forma recorrente, com prêmios como o Governor's Cup, que reconhece as melhores iniciativas estaduais para atração e expansão de negócios e empregos, vencido pelo Texas em 2023 pela 11ª vez consecutiva. E digo mais, todas essas iniciativas trazem segurança fiscal, tudo o que um investidor quer, fazendo assim do Texas um dos principais destinos americanos para investimentos estrangeiros diretos, sendo lar de mais de 1.785 empresas estrangeiras de diferentes setores, que juntas empregam mais de 678 mil trabalhadores. Bom, diante disso tudo, é inevitável que hoje não comparemos o Texas e a Califórnia. Se você ainda não viu, temos um vídeo muito interessante aqui no canal falando justamente sobre como empresas, pessoas e famílias inteiras estão deixando a Califórnia para ir para o Texas começar uma nova vida e história. A Califórnia, que sempre foi um cartão postal da América, hoje está em grande declínio. E o ponto central são as políticas progressistas que vão de contrário às do Texas. Hoje a Califórnia figura como um dos estados mais caros dos Estados Unidos, pois cobra os maiores impostos, diferente do Texas, que preferiu uma economia mais aberta e menos protecionista. E é aí que entra uma das grandes polêmicas sobre este assunto, que é a separação do Texas. É sim verdade que grande parte da população do Texas tem vontade de voltar a ser um país soberano como antigamente. Isso por causa de alguns fatores políticos e econômicos. Por exemplo, o Texas alega que por ser um estado muito produtivo, gera muito valor para o país e paga grandes quantidades de impostos para o governo federal e não tem o devido retorno. É algo como o estado de São Paulo aqui no Brasil, que arrecada uma quantidade absurda de impostos que vai para o governo federal e volta quase nada para o estado e seus cidadãos. Enquanto estados como os do Nordeste adotam políticas assistencialistas ineficientes e geram pouca riqueza e leva grande parte das arrecadações dos outros estados produtivos. É mais ou menos assim que o Texas se sente. E quanto a questões políticas,
o estado tem um posicionamento mais conservador e é majoritariamente republicano, enquanto os demais estados americanos são mistos ou democratas, como o atual governo federal do país, que é democrata, trazendo ainda mais insatisfação e menos representatividade para os texanos. Tudo isso e detalhes culturais e filosóficos fazem os texanos fortalecerem seus movimentos separatistas, algo que é bem improvável de acontecer. A nação americana dificilmente aceitaria perder uma parte do seu território. Então, no fundo, a propagação dessas ideias no estado servem mesmo para pressionar para obterem mais representatividade e autonomia. Mas o Texas, sim, conseguiria viver por conta própria. Como dissemos no começo do vídeo, ele seria a 9ª maior economia do mundo, e por ter uma economia aberta, diversificada e saída para o mar, com certeza continuaria crescendo. Bom, este vídeo foi para esboçar um pouco do que é o Texas hoje. Focamos mais no lado econômico, mas comente aí embaixo o que ficou faltando, que podemos fazer uma parte 2, falando mais da cultura e de grandes metrópoles como Houston, Dallas e Austin, sua capital. Pois é, o Texas não é só pasto, gados, cowboys e plantações, né? Como vimos neste vídeo, o estado surpreende pela sua grande e diversificada economia com vários setores. Então comente aí embaixo o que achou disso tudo e suas conclusões sobre o Texas. Agora eu vou deixar aqui do lado esquerdo da sua tela o vídeo da Califórnia. Assista e também faça suas próprias conclusões. E obrigado a você que chegou até aqui. Se gostou, por gentileza, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Aqui falamos de economia, geopolítica e tecnologia. Este que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela sua companhia e até mais.